sobre essas expectativas, né? O Felipe esteve aqui domingo pregando, né, sobre um novo começo. E o que eu mais ouvi essa semana foi de pessoas que amam o Senhor, que estão lutando, pastor, essa semana foi uma semana muito difícil. Pastor, essa semana foi de prova mesmo. Assim, talvez você não tenha passado isso, mas muitas pessoas passaram. E é comum que aconteça. Se você for ver, quando Moisés morreu e Josué tomou posse, né, se você ler em várias passagens da Bíblia, você vai ver um Josué fragilizado, com temor de estar assumindo uma posição que antes era de um governante tão importante, a ponto dele tentar tirar sua própria vida. Né? Isso é muito grave, né? Porque ele sabia exatamente o que significava tirar sua própria vida, mas o nível de estresse dele era tão grande que ele pensou nisso. Né? Não é à toa que Jesus na cruz, diante de uma grande mudança, de um grande recomeço que a humanidade teria, ele também se viu abalado ali pelo preço que ele tinha que pagar, de perder, ainda que momentaneamente, a comunhão absoluta que ele tinha com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus que nenhum de nós tem, nem o próprio Moisés, que a Bíblia diz que foi chamado aquele que via Deus face a face. Moisés, o amigo de Deus. Essas pessoas foram pessoas especiais, mas que também tiveram momentos difíceis. Deus chama outro, é um recomeço muito difícil, mas talvez você não tenha falado, chama outro, não sei se eu vou, se vai dar. Eu não sei como está a sua decisão para começar algo novo. Eu sei de uma coisa, é difícil, não é preciso dizer que é difícil, né? Nós estamos hoje brincando aqui sobre isso, mas é um fato. A gente sabe que é difícil, todas as vezes que a gente diz é difícil, dificulta mais ainda. As coisas de Deus não são fáceis, principalmente quando você põe a mão no arado. É muito fácil você ver pessoas desistindo, voltando atrás, se acovardando, se sentindo incapazes. Sim, são verdades, são lutas maiores do que você. Provavelmente, para você fazer uma mudança hoje na sua história, seja ela financeira, seja ela na área de relacionamento, seja ela na área profissional, né? Provavelmente você vai enfrentar um desafio. Por quê? Porque ainda que esteja ruim, hoje você está numa zona de conforto, porque você administra bem isso ainda. Você está entendendo? Às vezes vem uma coisa assolar para você, você perde o emprego, você perde, vê o seu casamento ameaçado. Não estou ouvindo? Às vezes são momentos assim, onde a pessoa te bota em xeque, né? Você o abre. São esses momentos, os momentos mais extraordinários da nossa vida, momentos de superação. Mas eles não são fáceis. Por quê? Porque ele vai exigir você fazer algo novo, um terreno novo. Quando Deus mandou o pessoal marchar para a terra prometida, ele falou: vocês não ousem ir na minha frente, porque é um lugar onde vocês nunca foram. Então vocês deixem que a minha glória vai na frente, a arca vai na frente, vocês vão atrás, porque o lugar onde vocês vão é um lugar novo, vocês não conhecem. Então nós vivemos isso constantemente, mas eu vi muita gente abalada essa semana. Então a balada é ruim? Não, a balada foi bom. Por quê? Porque força você. Agora tem duas decisões na balada, talvez três. Eu posso recuar, eu posso me paralisar, ou eu posso avançar, eu posso vencer, eu posso firmar minha decisão, avançar. Existem decisões, queridos, que a gente toma para sair de um lugar que estava acomodado, e a gente pensa que a gente tomou a decisão certa. Às vezes ela foi errada, e você perde esse ponto, mas aqui nesse ponto, não no conforto, aqui nessa posição, é que você vai vislumbrar talvez um novo. Mas você tinha que sair daí, e Deus permite. Por quê? Porque é difícil você sair de um lugar onde você está conformado, acomodado, para um novo. É uma difícil decisão. Já falei isso algumas vezes aqui na igreja. Tenta tirar o saco do mendigo. Vai lá embaixo da ponte, ele não tem nada naquele saco. Ele tem uma lata, um cobertor velho, talvez um garfo, ou um biscoito velho, sei lá o que ele tem naquele negócio, mas tenta tirar dele. É o poder que ele tem, a vida que ele tem,
saco. É ali que ele vive, amigo. Não é fácil mudar. Então dizer que é difícil não ajuda. Tem uma palavra que diz: traga à memória tudo que te dá esperança. Então essa palavra, trazer à memória tudo que dá esperança, o que é que te traz esperança? Alguns podem dizer: mas esperança de quê? Uma péssima resposta. Você não está sabendo nem de que você precisa ter esperança. É claro que há esperança nas suas situações naturais, mas veja bem, querido, o que nos mantém firmes em todos os tempos da nossa vida é a nossa convicção em Cristo Jesus. Se você não tem isso, e talvez você hoje está me ouvindo e acha uma retórica, uma mesmice, falando sempre as mesmas coisas, eu vou falar de quê? Nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de fé. Fé em quem? Em Cristo. Esperança em quem? Em Cristo. Não dá para você colocar as suas expectativas mais das coisas do mundo e botar Cristo de lado. Não vai funcionar. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Quantos receberam a palavra aqui domingo passado? Quantos foram confrontados a um recomeço, a um novo tempo, a um desafio, andar para frente, não andar para trás, nem para o lado, nem no lugar? Abra sua Bíblia, eu vou te mostrar uma história interessante. Lucas 24, nós vamos ler bastante aqui. Eu vou ler do 13 em diante, mas eu vou pular algumas coisas. Vamos lá. Todo mundo ali? Lucas 24, 13. Eis que no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros aqui, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido naquele fim de semana. Aconteceu que eles indo falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus que havia ressuscitado se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Mas os olhos daqueles discípulos estavam como que fechados, para que não conhecessem a Jesus. 17. E Jesus lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tão tristes assim? Respondendo um entre os homens, disse: por acaso tu és peregrino em Jerusalém? Tu não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais são as coisas? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras. Observe, os discípulos falando. Vou ler de novo. As que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo um povo. Observe. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificação. Nós esperávamos que ele fosse aquele que ia remir Israel, mas agora, com tudo o que aconteceu, já hoje é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltavam dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que Jesus ainda está vivo. E alguns daqueles que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam o sepulcro vazio, assim como as mulheres disseram, porém nenhum deles o viu. Versículo 25. Jesus então disse, ele lhes disse: ó necios e tardos de coração, para que crer tudo aqui. Vou repetir: ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. A palavra necios significa gente arrogante, cheia de si, gente que acha que está podendo demais, não, mais ou menos isso. Gente que se firma em si próprio e não acredita nas coisas de Deus. É isso que ele queria dizer. Então, honestos e tardos de coração, tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Por acaso não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, Jesus começou a falar um monte de coisas. Versículo 30. Aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu aos homens. Abriram-se, porém, os seus olhos nesse momento e o conheceram, e de repente desapareceu Jesus. E disseram um para o outro: por acaso você sentiu o mesmo que eu? Não ardia no seu coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, aqueles discípulos se levantaram, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 discípulos, já que Judas já tinha ido, e os que estavam com eles reunidos, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido quando partiu o pão. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui hoje. É mais um culto, é o culto, é o dia, são as certificações, são os momentos de decisão. Pai, nós estamos aqui, cada um de um jeito, Pai. Cada um do seu jeito, Pai. Cada um com as suas revelações, cada um com as suas decisões, com as suas escolhas. Pai, mas todos nós estamos aqui. Poderíamos estar em muitos lugares, mas escolhemos estar aqui. Por isso, Deus, que isso não seja em vão. Pai, que nessa noite nós possamos rever essa possibilidade de começar de novo, Deus. Que nós possamos rever, Deus, e não ficar, Senhor, acuados, ó Deus, por toda desesperança que concorre contra tudo aquilo que o Senhor diz que é verdadeiro, justo, bom, honesto. Que nessa noite, ó Deus, nós possamos prestar atenção e sermos levados à decisão, Pai, de confiar em Ti, Deus, de andar contigo, de ouvir Tua voz e crer na Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Me dá força, me dá graça, me dá vontade, que seja a Tua vontade, não a minha, Pai, em nome de Jesus. Queridos, é um texto longo, mas é muito importante. Veja bem, primeiro a gente precisa ver que esses discípulos não eram os 12 que estavam com Jesus, são outros discípulos, gente que andava com Jesus, mas gente que ouviu a palavra de Jesus, gente que ouviu o que Jesus havia dito, ele mesmo havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria. Mas olha como é o coração humano. No terceiro dia, porque você não viu, você já desanimou. Você não, eles. Tá certo? Porque você não viu, você já começa a traçar o plano B. Mal estourou o prazo. Decisões que elas têm ainda um tempo para isso. Quando Jesus ouve as conversas dele, no versículo 17, ele diz aqui: ei, peraí, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que vocês estão tão tristes? Que palavras são essas? O que vocês estão dizendo? Por que vocês estão andando assim, se vocês andavam como quem cria realmente em mim e naquilo que eu dizia? Então veja bem que aquilo que aconteceu aqui em Emaús não é muito diferente do que acontece conosco. Nós não estamos vendo Jesus aqui, mas nós estamos vendo a palavra. Jesus é a palavra. Então quando a gente fala a palavra para crescimento, para confronto, para nos mostrar uma nova direção, nós estamos vendo Jesus. Mas o que é que nós fazemos com Jesus? E quando Jesus não funciona, quando a palavra não funciona, quando o seu dia seguinte parece o oposto àquilo que o pastor falou no domingo, como é que você reage? Queridos, não é diferente de uma pessoa 2013 anos atrás de ter visto Jesus, caminhado com Jesus. Por isso que Jesus disse: o meu justo viverá da fé. Abacuque fala isso, mas Jesus reafirma isso. Não adianta, querido, se você não andar na fé, você vai esmorecer. Se você andar na força do seu braço, você vai andar cada dia de um jeito. Observe aquilo que acontece no seu coração. Eu observo no meu. Quanta angústia, quantos pensamentos contrários, quantos medos, se vai dar certo, se não vai dar certo. Coisas que vêm, mas vir não é um problema. Elas virão, mas a questão é como nós tratamos quando chegam na nossa decisão. Entra no teu coração, a sua mente ouve. A palavra é
pregada, mas a circunstância também é pregada no nosso dia a dia. As decisões, as escolhas, as controvérsias, queridos, existem coisas que não estão na nossa mão. Alguém vem grosseiramente e rouba de você, ela te confronta, te joga um balde de água fria, derruba as suas caixinhas, ela tira de você a alegria que você está de ouvir uma palavra que te dá ânimo. Queridos, eu quero te dizer, quando você está nessa posição, você não está longe do reino de Deus. Você está perto demais. Por quê? Porque o inimigo não vai jogar pedra em árvore que não dá fruto. Atente para isso. Por que essas palavras tão tristes? Jesus não está aqui. Vocês são mó vacilão. Está falando essas coisas, ele está falando, o que está vendo com vocês? Olha só no versículo 25, que eu pulei aqui. Jesus disse para ele, vocês são lentos, né? Vocês são esquecidos, cheios de si. Por que vocês estão fazendo isso? Nesses tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, eu não disse, Jesus não havia dito que era importante que ele padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, olha só, por todos os profetas, Jesus começou a explicar para eles o que dele se achava em todas as escrituras. Olha que coisa interessante. Mas ele pergunta, por que vocês estão tão esquecidos? Por que vocês estão tão tristes? Vocês não se lembram que eu falei? Irmãos, nós vamos sair daqui hoje e vamos partir para a vida de novo. Segunda-feira você acorda e o Espírito fala para você, puxa cara, por que tu está triste? Você não se lembra daquilo que você ouviu? E não é uma pessoa pregar, é a revigoração da palavra em você, é a lembrança, é trazer à memória pontos que estartam em você, uma multidão de coisas que Deus já tem falado na sua vida. Não é hoje, a pregação de hoje vai salvar a sua vida. A pregação de hoje é mais um boom para acordar uma série de coisas que Deus vem falando com você há anos. É isso, amigos. Por isso que ele está dizendo, poxa, vocês estão tão tristes, por quê? Ele não está dizendo que você não pode estar triste, está dizendo assim, traz para mim, vamos conversar, vamos lembrar, lembra das coisas que eu prometi, lembra das coisas que eu falei. Vocês não estão crendo nas palavras que vocês leem. Querido, Deus, ele tem uma característica muito interessante, ele nos prende em suas promessas. Vocês estão ouvindo? Pastor, como é que Deus pode me prender em alguma coisa? Ele te prende para a relação com Ele. Vou piorar o teu entendimento agora, ou melhorar, eu não sei. Deus está preso às suas promessas. Porque Deus não vai inventar uma coisa para te abençoar. Não vai. Ele já inventou. E olha que ele arriscou muito. Ele escreveu uma coisa, uma história de 6.000 anos para chegar na tua mão, com promessas que ele garante que vai cumprir. Olha que coisa incrível. Quantos aqui poderiam escrever um papel daquilo que você vai fazer por alguém por um mês que vem, ano que vem, daqui a 10 anos, querido? Para pensar. Para pensar. É difícil a gente saber se vai amanhã cumprir alguma coisa na vida de alguém. Existem tantas coisas envolvidas, mas Deus escreveu uma palavra e disse, eu vou andar aqui. Pode ser que nós nos esqueçamos e andemos tristes na nossa vida, mas Deus está preso às suas promessas. O que Deus vai fazer na sua vida vai passar por aqui, vai passar por Jesus. Por quê? Jesus é a materialização da palavra. Quando ele foi para a cruz, ele fechou isso. Ele é a materialização da palavra. Então, todas as coisas que Deus vai fazer na nossa vida passam pela palavra. Então, como que eu posso ter alguma coisa disso se eu não sei o que a palavra diz? Se eu não acredito no que a palavra diz? Vamos ser honestos. Se eu acordo entristecido com algo que eu não consigo pegar, eu não sei o que é, mas é uma angústia, uma dor, é um sentimento. É como que o ambiente ao meu redor na terra estivesse querendo me envolver, me agarrar, me fazer desistir. Eu estou falando de mim ou estou falando de nós? São sentimentos que a gente não... Você não consegue
sei, falar, cara, não sei porque eu estou assim, hoje eu estou desanimado. Hoje, sei lá, acho que eu... Sei lá, aquilo que a semana passada você estava vibrando, hoje talvez você esteja... Isso não significa que não é de Deus, ou de que você está no caminho errado. Isso significa que você está sendo provado na prova vitoriosa que virá. É importante você avançar. Resistência não significa erro. Resistência não significa que você é uma pessoa sem poder, sem valor para Deus. Significa que se a tua fé titubear, agarra em Deus, espera em Deus, corre para Deus, vai para Deus. Quando você tiver dúvida, corre para o Senhor, se agarra nas promessas do Senhor. Você está entendendo, irmão? Não fica vivendo uma igreja ou uma religião cristã, evangélica, baseado no triunfalismo moderno, porque não sustenta. A primeira controvérsia que tu tem dentro da igreja, tu sai. Tu não aguenta, por quê? Porque ela não sustenta. Mas uma pessoa firmada na palavra, ela suporta tudo, todos os momentos. E veja bem, eu suporta chorando, às vezes querendo se perguntar como Gideão fez. Mas peraí, como é que faz? Bota o algodão, tira o algodão, molha o algodão, molha em volta do algodão. Eu estou cheio de dúvidas, será que é, será que não é? Essa dúvida razoável, que ela vem sobre os nossos corações, na verdade, é permissão de Deus para a gente não ter certeza nas nossas ações somente, mas ter uma necessidade de buscar o Senhor. Estou só ouvindo. Então, queridos, veja bem, Deus, Ele nos prende suas promessas, mas Ele requer uma simples contrapartida. O que Ele requer? Mudem a sua maneira de pensar, mudem as suas palavras. Jesus, eu creio que Jesus não apareceu. Quantas pessoas viram Jesus desse jeito? Aqueles caras são abençoados. Imagina você sair daqui hoje, pô, ninguém me deu uma carona, e aí você está andando sozinho aqui pelas montanhas e vales até chegar na sua casa, e de repente Jesus se aproxima e fala: pô, por que você está triste assim? Do jeito moderno. Olha, tá nessa? Quando você gostar? Jesus. E aí? Qual vai ser? E amanhã? Ué, vai desistir do sonho por causa de quê? Está acontecendo umas coisas esse fim de semana, umas controvérsias, uns problemas. Ué, mas e as promessas? E o que Deus falou que ia acontecer? Ele não falou que não ia ter controvérsia, problema. Ele disse que estaria contigo. O que é que Deus falou para você? Ainda que os teus pais te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ainda que a tua esposa, teu marido te abandone, eu jamais te abandonarei. Ainda que você perca o emprego na prefeitura, eu jamais te abandonarei. Ainda que você esteja reprovado na escola, eu jamais te abandonarei. E aí, meu irmão, qual é a atitude? Pô, vou mudar, cara, eu quero mudar, eu sei que Deus está comigo. Qual é a atitude, meu irmão? Ano que vem a volta, não estuda, não se esforça, não corre atrás, é um funcionário relapso. Não, Deus não está nisso. Você vai ficar andando em círculo, vai correr atrás do rabo, amigo. Tome uma posição cristã, baseada na palavra, descubra na palavra aonde Deus tem um remédio para aquilo que você está enfrentando hoje. Descobre isso, irmão. O que adianta eu dizer essas frases lindas para você? Tu está oprimido? Descobre. Jesus levou sobre si todas as minhas iniquidades, as minhas enfermidades. Opressão é uma enfermidade. Jesus, eu não estou entendendo, o Senhor levou, mas está aqui ainda, estou sentindo. Então fica ali com Ele, reivindica dele. Ele tem responsabilidade na palavra contigo. Não sou eu que tenho, é Ele que tem. Eu também tenho, mas Ele tem mais que eu. Aleluia! Deus espera isso de nós. A maioria dos cristãos hoje, modernos, sofrem porque não tem uma esperança em Deus. Olha para mim, querido. A maioria dos crentes modernos hoje sofrem porque eles não têm uma convicção de Deus. A esperança em Deus é uma linha pequena, mas a esperança numa possibilidade de emprego é uma esperança muito gorda. A certeza que o teu patrão vai te dar o teu cheque no fim do mês é maior do que a vinda de Jesus para te buscar. Porque às vezes eu não estou falando para você como quem está dizendo, eu estou falando para você que o ser humano, nós
temos essa debilidade. Se os caras que viram Jesus, porque ele não chegou no terceiro dia na hora em que ele estava, eles desanimaram, o que você acha que Deus olha para nós e às vezes vê a gente desanimado 2000 anos depois? Ele não fica assim, pô, me aborreci com aquele povo da nós vencedores, pô. Eles estão sempre desistindo, sempre desanimados. Ele não fica assim, ele sabe o que é isso. Ele passou por isso. Desânimo faz parte da vida humana. Agora, permanecer desanimado já é uma decisão sua. É você quem vai firmar a sua escolha. Não é Deus. Deus vai fazer isso. O que Deus vai fazer é andar com você, mesmo no desânimo, mesmo na tristeza. Ele vai andar com você. Porém, o que você quer? Se teu filho fizer a maior besteira, saiu de casa, aprontou, você vai deixar de amar o seu filho? Você vai deixar de ligar para ele? Você vai deixar de socorrer ele quando ele precisar? Não! Mas você está apoiando? Também não! E você vai continuar a ajudar. Mas o que você quer? Ele volte para o melhor caminho que tem. Qual é? A direção, não de um pai terreno, mas a direção de Deus. E quando ele voltar, você vai ter mais prazer em ajudar. Mais prazer em ver as coisas acontecerem. Por quê? Porque elas não estão respaldadas apenas no esforço, elas estão respaldadas na promessa. Então, os cristãos estão perdendo aqui. Eles estão centrados. Eles não estão centrados em Deus. Eles estão centrados em si próprios. No que eu posso realizar, no que pode acontecer. Veja bem, não entenda mal. Pastor, mas todo mundo tem que ter seus projetos. Eu não estou falando que não tem que ter projeto. Eu estou falando assim, o que a Bíblia diz: coloque em primeiro lugar o Senhor, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão alcançadas. Então, acrescentadas. Então, veja bem, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Muitas vezes eu não vejo esse acrescentado na minha própria vida, porque o meu pneu também fura, o meu carro também quebra. Vocês estão ouvindo? Às vezes a luz é muito cara, o celular não funciona. Vocês estão ouvindo? Eu não estou falando em triunfalismo, uma falta de derrotas. Eu estou falando o seguinte: se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, sabe o que vai acontecer? Primeiro, a certeza de que Ele está comigo vai estar comigo. Essa certeza vai estar comigo. Por quê? Porque eu estou ali naquela luta diária. Ei, meu irmão, vamos aprontar aqui, aprontar o quê, rapaz? Eu estou ligado em Deus. Então eu posso estar vivendo o que for, mas eu estou certo de que o Senhor é comigo. Por quê? Porque é uma promessa, não é uma ideia legal, não é uma ideia da religião. Porque quantos deram dízimo hoje? Então Deus vai contigo hoje. Eu não estou vendendo facilidades espirituais. Quem fez isso, fez de graça, que foi Jesus Cristo. Ele te deu facilidades espirituais. Ele te dá isso. Porém, Ele requer uma contrapartida de você. Ele requer uma ação da sua parte. Você tem que buscar o reino de Deus. É você que tem que ir atrás. É você que tem que ir. Como a pastora falou aqui agora. É você que tem que botar para correr. A Tamara falou também. É você que tem que repreender o diabo. Não é Deus que vai repreender o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É você que tem que resistir, consertando. Resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Resiste ao diabo. E quem vai botar ele para correr? O poder do Espírito envolvido na promessa, que diz que se você resistir, ele vai botar para correr a qualquer momento. Mas quando você resiste querendo, resiste vacilando, resiste animado, resiste, mas não resiste muito, ele fica mesmo. Por quê? Porque o reino do Espírito é uma coisa automática. Se você resistir, ele vai fugir. Se você não resistir, ele vai permanecer. Se você um dia não resiste, você não está resistindo. Nós estamos ouvindo? É uma posição convicta. Convicção não é falta de afronta. Convicção é decisão para que lado eu vou correr. Nas coisas ou nas pessoas. Por que as igrejas têm tanto problema na modernidade? Porque a gente levanta um monte de gente para ser isso, para ser aquilo, para aquele outro. Aí a pessoa é levantada, ao invés de ela colocar o coração dela em Deus, ela coloca na posição. Se alguém ferir ela, ela rompe com a igreja. Aí parece que cresce a igreja moderna. Cresce nada, cresce em ferida, em dor, desastre. Queridos, não se iluda com isso. No mundo vocês vão ter tribulação.
mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Quem está falando isso é o pastor Pedro? Não, é Jesus. Tem bom ânimo, mantenha o seu ânimo. O que é manter o ânimo? Manter aquilo que me traz esperança na minha mente. É fácil? Não precisa dizer que não é fácil. É guerra, é o tempo inteiro. Coloca na geladeira, coloca no seu carro, coloca no seu caderno, põe dentro da bolsa. Quando tu puxar uma coisa, sai lá, põe no chuveiro, põe no lugar onde você escova dente. Retraz a memória aquilo que te traz esperança, porque senão, meu irmão, você vai sucumbir nas dificuldades. Há um jeito de Deus para nos manter focados assim. Preste atenção. Vou te mostrar um jeito de Deus que Ele, além de te dar a promessa, presta atenção, olha para cá. Além de Deus te dar a promessa que é poderosa nele, não é em mim, não é na igreja mais vencedora, ou na presbiteriana. A promessa de Deus é poderosa em Deus. Significa isso. Eu tenho que buscar e acreditar, mas eu tenho que me firmar em Deus. Nada pode me remover dessa posição. O que significa? Significa que eu vou viver centrando em função disso. Vou viver voltando para isso. Eternamente, até Jesus voltar. Mas vamos ver, existe uma outra coisa que Deus faz para nos ajudar a manter focados. Abra sua Bíblia lá, em Mateus 7. Pastor, como é que nós conseguimos manter isso, pastor? Vou te dizer como você não vai conseguir. Quando acabar o culto, você vai para a sua casa e você não tem nenhuma comunhão com Deus e nem com os irmãos. Você não vai manter isso. Pode parecer uma besteira, mas o irmãozinho ligar para você e dizer: "Ei, como é que está? Vai fazer o que amanhã? Vamos dar uma corrida." Vai, porque ajuda. Porque na corrida, se vocês são de Deus, vocês vão falar de Deus. Não é só de Deus. Mas não pode ser só novela, só futebol. Entendeu, irmão? Nós vamos falar de coisas diretas. Eu falo de tudo que eu quero. Eu sou uma pessoa que tem uma visão de mundo. Eu tenho uma visão de cultura. Eu gosto de falar de coisas, mas quando eu estou junto do irmão, a gente acaba invariavelmente falando sobre o Senhor. Por quê? Porque é o que mais enche meu coração. Observe aqui. Qual é o jeito de Deus para nos manter mais focados nele? Mateus 7, versículo 7. Vou ler até o 12. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-á a porta. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra? Qual dentre vós, pedindo ao seu filho um peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, dará bens àqueles que lhe pedirem. Agora veja qual é o jeito de Deus para te manter focado. Portanto, tudo o que você quiser que os homens vos façam, fazei também da mesma maneira, porque essa é a lei e os profetas. Olha para cá. Como é que Deus pode nos ajudar a manter focados? Como é que Deus pode nos ajudar a manter firmes na fé? Primeiramente, eu preciso ter vida com Deus. Porque se o Evair colar comigo, e eu estiver fraco, e ele estiver fraco, precisando de ajuda, de que maneira eu vou encarar e vou ajudar você? De jeito nenhum. Aí vai afundar nós dois. Dois fracos afundam juntos. Então é importante que a igreja esteja forte. Mas o Deus que eu conheço é um Deus que sempre vai trazer alguém para você, para te ajudar. Sempre. Lógico que quem não quer Deus vai procurar também pessoas que vão te ajudar também, a ficar murmurando, reclamando, né? Tem um ditado que diz: miséria procura companhia. Quando você é um cara que reclama da vida, reclama do dinheiro, reclama do imposto do governo, reclama do frio, do calor, você vai sempre achar em volta de você pessoas que falam assim também.
Mas em contrapartida, quando Deus olha o seu coração e vê que você quer mudar essa atitude que você tem, Ele vai começar a trazer pessoas que você talvez vai falar o desânimo, mas alguém forte vai te levantar. Entende? Para que isso? Existe um princípio de Deus. Ele falou, a lei e os profetas são ligados a isso. Qual é? Então, aquilo que você quer, faz. Quantos querem ser encorajados? Encoraje. Quantos querem ser abençoados? Abençoe. A gente já está até a mão no bolso. Pastor, a igreja está pedindo muita coisa. Glória a Deus que nós estamos de novo nesse tempo. Porque nenhum de nós vai dar para a igreja mais do que Deus vai nos dar. Jamais. Jamais, irmãos. Então, quando nós estivermos aqui fazendo as festas, as coisas, entra mesmo, irmão. Não fique com medo. Não vai beber água nessa hora. É um princípio de Deus. A maneira com que eu semeio, eu colho. A maneira com que eu dou, vai ser dado para mim. Esse princípio de relação é que faz você ficar mais forte. E, obviamente, a igreja fica mais forte. Porque é uma relação de troca. E aí? Aí nós vamos ter problemas. Porque o irmão vai vacilar com você. E aí você vai... mas eu não gosto de me aborrecer. Você vai ter que confrontar o irmão. A irmã vai vir fofocar e você vai ter que dizer, irmã, isso prejudica a tua vida. Isso te enfraquece. Entende, irmão? É aí que vai a troca. E não deixar o irmão cair no abismo e dizer assim, quando ele caiu. O cara vivia reclamando. Isso não fortalece. O que fortalece é nos importarmos. A verdade é que a Bíblia está dizendo aqui, se importa com os outros, para que os outros se importem com vocês. Seja útil para que as pessoas venham a ser úteis com você. Abençoe para que os outros venham te abençoar. Seja um amigo para que nunca falte amigos na sua vida. Muita reclamação, a pessoa vem para a igreja e depois ela se esquece que as amizades lá atrás do mundo também não eram confiáveis. Mas ela vem para a igreja e ela se esbarra com esse problema. Que aí o cara não sabe guardar o que ouviu. Aí fica fazendo grupinho. Queridos, essa é a hora da igreja mudar. Para mim, o novo começo é esse. Nós nos envolvermos. Agora, como é que Deus olha para isso? Ele fala, a maneira que você quer ser abençoado, faça. Aquilo que você não gosta que faça com vocês, não faça nos outros. Aquilo que você ama e deseja e sonha, começa fazendo e Deus vai trazer a palavra, porque é promessa para acontecer na sua vida. E as coisas vão mudar. Abra sua Bíblia lá em Lucas. Vou te mostrar como é que Deus vai mudar essa igreja dos últimos dias. A igreja dos últimos dias vai ser confrontada agora. Quando você for ver o tema da igreja desse ano, você vai entender o que eu estou falando hoje. A igreja vai ser confrontada. Quando a igreja de Atos, que era maravilhosa, as pessoas ficavam apaixonadas por aquele Deus. Quando ela começou a ficar confortável demais, Deus mandou uma perseguição sobre ela. Foi Deus que mandou. Para quê? Para ela cumprir os propósitos delas, que era sair por todos os cantos pregando o evangelho. Então foi o diabo que mandou a perseguição, não. Deus permitiu. Talvez se eles tivessem feito do jeito que Deus queria, eles não tinham passado por isso. Eu não sei, isso aí são hipóteses que também não trazem resposta. A gente nunca vai saber. Observe aí, Lucas 10, versículo 1. Vamos ver um pouco sobre isso. Amém? Vou ler bastante, então vou pular. Está começando no 1. Lucas 10, 1. Depois de tudo isso, que ele estava mandando os 70 homens discípulos. Depois de tudo isso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2. A todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ele já estava ensinando. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Orem para o Pai, para que ele envie obreiros para a sua casa, para a sua seara. E depois, eis que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Por isso não levem bolsa, não levem alforje, não levem sandálias. A ninguém saudeis pelo caminho,
E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, a paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, alguém que Deus quer alcançar, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para você, não sai criticando. Ficai na mesma casa, comei e bebei daquilo que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Por isso não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei daquilo que puderem te oferecer. Outra coisa, faça também, curai os enfermos que nela houver. Dizei a eles, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrarem e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade se vos pegou, sacudimos sobre vós agora. Sabei, contudo, isso, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo a vocês que haverá mais tolerância no dia do juízo final para Sodoma do que para aquela cidade que te resistiu, para as pessoas que te resistiram. Pense com essa misericórdia sobre pessoas que ficam sempre rejeitando a tua palavra. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betseba, porque se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas em vós, que em vós foram feitas, já muito assentados em saco de pano grosseiro e cinza se teriam arrependido. E por aí vai. Depois, versículo 16. Quem vos ouve, a vós, olha que lindo isso, presta atenção, essa é uma promessa, uma palavra direta de Jesus para você. Quem ouve a vocês, a mim me ouve. Observe, sabe o que significa? Hoje, vocês estão ouvindo Jesus, e eu não estou me engrandecendo, eu estou me apropriando do que está dito. Ele está dizendo, quem ouve a mim, a quem ouve a vocês, ouve a mim. Quem vos rejeita, a vós, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Até Jesus está em paz porque tem alguém trocando de fardo com ele lá. Então, veja bem, o que eu quero com isso aqui? Eu quero te dizer que o remédio para essa apostasia dos últimos dias, apostasia frieza espiritual, um dia você está bem, outro dia você está mal, essa angústia do coração, sabe como é que você faz? Ela vai vir. Pode ter certeza que ela vai vir, porque está escrito. Então, quando ela vier, querido, haja, faça, ajude, exponha a verdade que você recebe. Uma devocional que você lê, um estudo que você está fazendo, uma palavra que alguém te dá no celular, passe adiante, seja você uma bênção na palavra, seja um instrumento de Deus, e essas coisas vão solidificar a sua vida. São essas pequenas coisas que vão mudando as nossas histórias. As nossas tristezas não vão ser para sempre. Elas não vão ser para sempre. Elas vão sair da nossa vida. Mas é preciso uma posição. É preciso uma postura. Não fique parado. E ele está falando, em meu nome, vocês vão aqui, nos versículos para baixo ainda. Ele está dizendo, vão em meu nome. Vão falar em meu nome. Olha, muitos profetas e reis desejaram ver aquilo que vocês veem, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então vão em meu nome, digam. Jesus não está mais na terra, mas Ele está através de nós. Quem ouve a mim e a você, ouve ao próprio Jesus. Seja humilde, mas aproprie-se daquilo que você está fazendo, da importância, do seu valor. Daí você vai entender o que acontece, porque existe tanta barreira. Primeiro eu quero voltar à estrada de Emaús. É assim que está sentindo hoje? Você está ouvindo a palavra? Está vindo sobre você uma revelação? Você está triste? O que aconteceu quando Jesus encontrou aqueles homens? Eles falaram, fica com a gente hoje. Sentaram com Jesus, comeram, e Jesus começou a repartir o pão. Quando eles sacaram que era Jesus, Jesus se foi. Sabe o que aconteceu com eles, com aquela tristeza, aquele marasmo? Eles se levantaram, presta atenção, querido, e voltaram para Jerusalém. Os caras saíram de Jerusalém e foram para Emaús. De noite, cansados, estrada poeirenta, vento, poeira. Estavam cansados ali. Quando eles chegaram lá, tristes, desanimados, eles encontram Jesus e Jesus começa a revitalizar a fé deles, encorajar a vida deles. E aí sabe o que aconteceu depois? Quando Jesus foi embora, eles levantaram na mesma hora
e andaram 11 quilômetros novamente. Sabe o que significa? Reacenderam a alegria, a vontade, a fé, a confiança. Por isso você pode falar, pastor, eu estou cansado de igreja, porque é a mesma palavra. Você gosta de voltar e começar de novo. E daí? Você voltou, começou de novo? É difícil. Não, você não voltou de novo. Deus está sempre te dando uma nova chance. Aqueles homens, o que eles fizeram? Se levantaram, voltaram para Jerusalém. Voltaram, quando chegaram lá, encontraram os discípulos e eles disseram, não, é verdade, Jesus está aqui mesmo. Eles falaram, pois ele apareceu para nós, gente simples, eu não mereço, eu só via Jesus de longe nas pregações. Preste atenção nisso. O que você precisa para mudar a sua vida? Primeiro, prestar atenção na palavra. Segundo, botar em prática. Fazer a sua verdade. Qual foi o problema, por exemplo, do pessoal da Estado de Amaús? Eles não botavam em prática. Eles só ouviram. Eu quero que você pense nisso hoje, querido. Por tanta dificuldade. Porque tanta dificuldade de voltar. É muito simples. Eu vou te explicar por quê. Porque o sistema do mundo está influenciando você. O diabo não bate na tua porta para dizer, Celso, quero falar contigo, quero te desencorajar. Ele não faz isso. Ele usa o sistema do mundo. Ele usa as bênçãos do mundo. Ele usa os benefícios do mundo, as atrações do mundo, os assédios do mundo. Nós estamos sendo seduzidos. Querido, uma coisa é usar as coisas do mundo para me alegrar. E outra coisa é ser seduzido, enganado e perder a visão de Deus. Esse é o alvo. Eu vou te mostrar na palavra isso. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Você vai entender por que tanta dificuldade. Diga comigo, está escrito. 2 Timóteo 3, versículo 1 até 5. Você sai daqui abençoado, amanhã não entende o que está acontecendo. Eu vou te mostrar. O mundo está conspirando para você se entregar. Olha aqui. 2 Timóteo 3, 1 diz: saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, dificílimos. Quantos estão ouvindo? Os últimos dias vão ser dias difíceis demais. Sabe o que acontece conosco? Vem para cá. Nós estamos na igreja, ouvimos a palavra, mas não acreditamos que esse dia vai chegar. Eu vou dizer para você, já chegou. Está muito difícil ser crente de verdade hoje. Está muito difícil, amigo. É muita coisa, muita informação. Eu preciso de muitas coisas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa falando, você não quer ter mais um filho? E ela disse para mim assim, pastor, não está mole não, tem que pensar bem. 2 filhos, eu quero dar muitas coisas para eles. É lindo isso, não é lindo? Não é lindo isso? Isso é uma visão moderna, que não tem nada de errado com ela. É lindo. Mas o que aconteceu com aqueles malucos que tinham 7, 8 filhos, 12 filhos? Delícia, né? Que está no caminho. 12 filhos. Vocês estão ouvindo? O cara tinha 8 filhos. Às vezes eu converso com pessoas que tinham muitos filhos e falam assim, eu tinha 8, morreram 2. Ele fala com a naturalidade que o cara não fez falta. Eu tinha 8, morreram 2. Gente, essa visão, nossa, eu vou ter um filho que eu quero dar tudo para ele, está gerando uma geração de filhos mimados, que não valorizam nada, cheios de vontade, cheios de tudo, amém, querido? Cheios de tudo, tem tudo. Eu não estou falando que não é bom, eu acho, francamente falando, eu tive 4 filhos, eu sou meio maluco já. Estou meio maluco já. 2, meio maluco. Mas eu tive 4 filhos, irmão. Se tu me perguntar, eu não tinha brinquedo, eu não tinha berço. Hoje em dia assim, não, eu vou no Toque Stock comprar um berço para o filho novo. É tudo assim, irmão. A criança nasce, parece até uma foto de revista, aquele negócio, tudo certinho. Na minha época não era assim não, irmão. A gente botava umas almofadas no chão, um paninho, lembra, Ronaldo Felipe? Aí botava e falava, não está lindo? Aí disse, tá lindo. Porque era
o berço tem que ter, não, esse protetor de berço é coisa moderna, irmão. Geralmente era almofada mesmo que protegia a criança de bater a cabeça. Não tem essas coisas. Fralda, tu pode imaginar alguém morando num quarto e sala e tinha fralda de pano? Tu pode imaginar? E eu não estou criticando a modernidade. Eu louvo a Deus que vocês hoje podem comprar fraldas descartáveis. Mas eu quero que você entenda. Quando a gente começa a pensar assim, eu compro fralda descartável, eu como. E aí a gente quer estabelecer o tamanho da nossa família por essa conta que não fecha. Tem que ter, tem que ter uma. Tem que ter uma escola boa, tem que ter isso. Aí, querido, realmente um filho até demais. Vocês estão ouvindo o que eu falei? Então isso é uma ideia modernista para fazer você viver conforme as tradições desse mundo, os pensamentos desse mundo. Agora vamos ver quais são os pensamentos desse mundo. Saiba, porém, que nos últimos dias sobrevirão dias dificílimos. Por quê? Olha bem e olha para frente e continua sorrindo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, em outras palavras, egoísta. Não, eu quero um filho só. Aí o teu filho não vai ter irmão, não vai ser tio. Entendeu? Ele não vai ter primo. Ali, a prima até pode ter, ele não vai ter, cara. Sobrinho, homens amantes de si mesmo. Irmão, essa parte aqui você não precisa combinar comigo ou acordar comigo não, tá? Eu vou falar algumas coisas aqui, mas aí você fica livre para discordar. Você vai deixar, eu acho besteira o pastor falou. Para mim um é ótimo. Não é, filho? Não! Não tem com quem brincar. Porque haverá homens egoístas, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é área sexual. Perderam o afeto natural. Sabe o que é isso? Homem deixou de gostar somente de homem, mulher somente de mulher. Ou ao contrário. Aleluia. Irmão, eu quero ver se você está prestando atenção na pregação. Porque às vezes você está olhando para mim, mas não está prestando atenção. Eu faço um negócio desse de vez em quando, que é para a pessoa ficar esperta. Então, sem afeto natural, amém? Todos sabem o que é? Irreconciliáveis. Olha para mim, querido. Isso aqui está, a igreja evangélica está cheia disso. Gente irreconciliável, que não volta atrás, orgulhoso, cheio de si, amante de suas próprias verdades. Olha o que ele diz aqui: caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. O que quer negar a aparência de piedade? O cara conhece a palavra, mas não perdoa. Ele conhece a palavra, mas não abençoa. Ele fala a palavra, prega a palavra, mas não vive a palavra. Nós estamos ouvindo? Aí você vive num mundo onde o modelo desse mundo faz você viver sempre assim. Comprar mais do que deve, mais do que pode, depois você não tem dinheiro para dar um dízimo e fazer prova de Deus. Quantas pessoas já se pegaram nisso aí? Pô, eu quero dar um dízimo, pastor, eu estou numa situação muito difícil. Qual é a situação? Você está endividado, mas você não dizima. E você quer que eu diga o que para você? Não, tudo bem, vou te liberar por 6 meses. Claro que Deus vai falar o quê? Vai te mandar para o inferno? Não. Ele vai dizer para você: meu filho, eu estou preso à minha promessa e eu não posso te abençoar. Você está se amaldiçoando. A Bíblia diz que você está roubando Deus. Aí você não entende. Compra mais do que precisa. Quantas vezes você joga comida fora aqui? Quantas vezes você compra mais do que precisa? Quantas vezes você já chamou um irmão para comer na tua casa?
Quantas vezes você chamou a família para ir na sua casa, para os seus filhos brincarem? Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você sai daqui da igreja no seu carro maravilhoso e não dá carona para o irmão que está no pão de ônibus? E você está com pressa para ver o Fantástico. Não, pastor, depois de um tempo eu parei com isso, porque eu passei a gravar o Fantástico, aí já foi bem. Está tudo bem agora. Agora eu estou na motivação certa para dar a carona para o irmão. Querido, se isso não vem de um coração convencido de que a palavra de Deus é que vai manter você em Deus, estão me ouvindo? Estão me entendendo? Eu estou pregando algumas coisas aqui meio soltos, mas o que eu quero dizer com isso? Deus está preso à palavra dele. Ele espera que você esteja se prendendo, escolhendo se prender à palavra dele, vivendo a palavra dele. Se você entender isso, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar na sua vida. Se eu quero me livrar desse flagelo, eu preciso viver a palavra. Se eu quero mudar a minha história espiritual, eu preciso acreditar que se eu puser em prática os princípios de Deus, Deus vai responder a minha oração. Qual sou o livro que eu falei? Quer um exemplo? Bom Samaritano. Não era evangélico. Vamos traduzir para cá. Quantas pessoas você conhece? Eu vou falar Maria Teresa de Calcutá, Madre Teresa, perdão. Vê a história dela na internet, Madre Teresa de Calcutá, vê o vídeo dela antes da morte, vê o que aquela mulher fez pelas pessoas. Ela não é evangélica, ela é católica. E ela não poupa as angústias do coração dela. Eu não sei, eu acho que Deus me abandonou, eu não mereço Deus, eu acho que Ele não me ama, eu não sinto o teu amor. Quanto mais eu me dou, mais eu sinto a sua distância. São frases da Maria Teresa de Calcutá. Você acha mesmo que nós somos a resposta de Deus para o mundo? Porque somos a igreja evangélica? A resposta de Deus para o mundo é quem vive a palavra de Deus, na íntegra. Ali você, não é na íntegra, não é sem falhas. Mas veja bem, queridos, a gente colocou, quem não for evangélico vai para o inferno. Eu não concordo com isso. Quem não vai para o inferno é aqueles que estiverem com mãos limpas e puros de coração, está escrito no Salmo. Eu não sei quem é que vai determinar isso, não sou eu nem você. Não são as doutrinas, não são as nossas obras. Quem vai dizer isso é Deus, o próprio Deus. A gente sabe que ninguém vai entrar no reino de Deus se não for através de Cristo. Cristo é a palavra. Eu entendo que é aceitar a Cristo, mas é aceitar a palavra. Mas e se a pessoa for católica, os equívocos dela, será que são maiores do que os nossos que estamos dentro da igreja evangélica? Que ouvimos a palavra, mas obedecemos a palavra. Qual é a diferença entre nós? Ouvimos e não obedecemos, e o católico que ele até está lá, mas eu nem uso santo para nada. Nós estamos juntos. Queridos, não brinque com isso. Jesus Cristo quer ficar firme? Se relaciona. Ter coragem de se relacionar. Quantas vezes você convidou alguém para ir na sua casa? Para jantar lá? Quantas vezes? Um jovem, um outro casal? Quantos casais jovens tem aqui na igreja? Ficam vivendo o seu mundinho? Eu entendo que é lua de mel, irmão, mas eu entendo que é relacionamento, troca, crescimento. Entendeu, irmão? Porque o dia que tu estiver em Cristo, não tem hábito de se fazer ouvir. Não tem amigo. Você quer ter amigos da sua vida? Seja amigo de alguém. Como é que eu sou amigo? Mas foi mesmo no aniversário do meu filho. Filho, eu não sou onipresente, mas você pode contar comigo. Quem aqui já sabe, já andou, precisou de mim que eu não estive presente? Quem aqui já precisou de mim que eu não estive presente? Então, amizade não é um título. Amizade é uma conquista de ações renovadas. Troca. É via de mão dupla. Essas coisas não salvam, mas ela ajuda a gente a nos fortalecermos naquele que salva. Entendeu, irmãos? Por isso que a Bíblia diz: fale entre vós com salmos e hinos. Nós não vamos entrar na casa do irmão e dizer: em quem anda tem pastos verdes. Não é isso que ele está dizendo. Ele está querendo dizer que a gente vai falar aquilo que norteia o coração de Deus. Nós estamos ouvindo? É isso que é.
Quando a gente entender isso, a nossa vida vai mudar. Nosso coração vai mudar. As nossas expectativas vão mudar. E quem? O pastor Pedro, eu vou falhar com você, já vou dizendo logo. Eu vou falhar com você, não é porque eu quero, não, porque eu sou humano. Eu luto com as minhas lutas. Mas uma coisa eu faço, olhando para frente, esquecendo das coisas que estão para trás. Às vezes eu esqueço de hoje de manhã. Hoje de manhã eu fiz coisas que não foram agradáveis nem ao coração meu, quanto mais de Deus. Às vezes uma palavra, às vezes uma ação, mas eu esqueço aquilo e caminho no novo. Eu caminho novo, eu construo novo, eu projeto novo. Amanhã eu vou passar um dia totalmente novo, mas quando chegar tarde eu estou na rádio, eu estou dando, eu estou abençoando. E quando eu faço isso, eu sou abençoado. Por quê? Porque eu sou um canal. Para chegar alguém do outro lado do rádio, tem que passar por mim e mexe comigo quando eu saio da rádio. Parece que eu encontrei com Deus, igual Moisés. Já viu aquele filme de Moisés, que ele sai assim? Quando eu saio da rádio, é diferente. Às vezes, a gente fica ali, um spot tão profundo que se alguém entrar lá, os caras são loucos, para levar isso aqui mesmo. É muito fundo, porque nós estamos ali. Anda só com problema, anda só com dificuldade, se enclausura para tu ver onde tua vida vai parar. Você pode construir um reino, mas é um reino vazio. Não tem amigos, não tem amor, não tem relacionamento, não tem falhas e acertos. Tem uma vida escondida, encurralada, para não errar, para não se magoar, para não se ferir. Também não gostaria de nada disso na minha vida, mas acontece. Eu quero te desafiar aí, irmão, tá? Você quer mudar, você quer convicção no seu coração, quer o seu coração explodindo para você sair. Imagina, você sair daqui, de Patia, Portela, quando chegar lá, desanimado, acho que eu não vou nem a aula amanhã. Aí alguém fala contigo uma coisa legal, você fala, que isso? Uau, vou voltar para Patia a pé. Você quer mudança no coração assim? Só tem um jeito, você abrir a sua vida, para que Jesus não seja um Jesus ideológico, mental, um Jesus aqui de opiniões e ideias, mas seja um Jesus de quem vive as experiências que vieram para viver. O Senhor está comigo e eu vou vencer todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí toda palavra que você falar, ela não te encoraja, ela te anima. Eu não preciso ler a Bíblia 50 capítulos. Eu acho muito bom quem faz isso. Mas um versículo bíblico pode te levantar. Por quê? Porque você acredita que Ele é de Deus e faz mudança na sua história. Vou ficar em pé. Pastor, mas eu acho assim que existem algumas coisas na igreja que eu não estou de acordo, que eu não concordo. Eu também. Eu acho que o louvor é muito alto, que é muito baixo, que a luz é muito clara, muito escura. Já teve gente que reclamou que era muito clara. Eu não conseguia ver. Eu ofuscava, as olhos são claras. Mas eu já ouvi de tudo. Eu ia construir uma igreja perfeita, mas não deu certo. E aí quando estava ficando o jeito da pessoa, ela já tinha ido embora. Tanta imperfeição. Só começou a entrar. Isso aí. Nós estamos ouvindo. Nós queremos experimentar uma vida feliz. Eu estou muito feliz, meu filho pregou uma palavra no meu coração. Eu acho que pregou para todo aquele que estava afim de receber. É um novo tempo, uma nova oportunidade de começar. Começar de novo e contar com Cristo. Vai valer a pena ter se convertido. Posso condenar? Quando eu acordo de manhã com música do mundo na cabeça, eu faço uma música gospel pra gente. Na hora. Tem dia que tu fica acordando com a galinha pintadinha na cabeça. Eu estou nessa fase. Eu estou assim, galinha pintadinha no celular, na televisão, no rádio, no CD, não aguento mais a verdade. Mas aí para sair da cabeça, só você pintando ela do jeito de Jesus mesmo. Amém? Quantos querem melhoria na sua vida espiritual?
poder chegar na igreja com alegria. Pô, estou chegando para cá, não posso chegar nunca, estou atrasado. Pô, chegou alguém, pastor, não deu para mim não, que se chegar alguém na minha casa, é porque quer se converter. Pastor, ouvindo? Se alguém chegar na minha casa um dia de culto porque quer se converter, e eu já entendi o recado, Deus, irmão, vamos para a igreja. Bom, então te espera aqui, então tu fica aí, ó. Pô, que grosseria, não, grosseria, que burrice. Feche seus olhos. Tira o tempo. Vamos pedir para ela colocar ali, não uma música, mas um acorde. Sabe como é que adora o Senhor com acorde? Fica aí. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Tu és tudo para mim, Senhor, meu Deus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Senhor. Feche os seus olhos. Comece a adorar o Deus do teu jeito. Tu que pensa que é desafinado, que nunca te deram uma chance, louvor, aproveita. Porque Deus hoje te coloca no altar dele. E diz, me adora, meu filho. Foi para isso que eu vim, Jesus, para você poder me adorar. Santo,
Somente isso.
somente para sempre. Então, queridos, eu estou dizendo isso porque nessa noite eu quero te dar uma chance. Enquanto todos os olhos são fechados, eu quero te dar uma chance para pessoas que estão longe do Senhor. Eu não estou falando longe. Talvez você está longe, mas você ama o Senhor, mas você está fraco na terra. Você precisa renovar. E a primeira decisão, ela precisa ser na sua alma. A primeira conquista do gigante de Davi foi dentro da alma dele. E depois ele foi para o campo de batalha. A primeira decisão, ela acontece agora no seu coração. Você sabe que você precisa de mudança. A segunda decisão, antes de sair para o campo da mudança, saia para o altar do Senhor e diga: Deus, eu vou sair do meu lugar, porque esse lugar já não é mais suficiente. Eu quero para um novo lugar na tua presença. Eu quero que todas as pessoas, honestamente, nessa noite, que sabem muito bem que precisam de uma transformação, de uma mudança, de um toque do Espírito Santo, de um toque de Deus, que querem mais do Senhor, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Em nome de Jesus. A vida.
momento, nós entendemos que o Senhor também estende as mãos para cá. Por isso, Senhor, não são quantas mãos são estendidas, quem é que está estendendo a nossa mão sobre o outro. Porque quando estendemos a mão de alguém, o Senhor também estende para nós. E nessa noite entendemos que essa troca nos fortalece. Por isso, Deus, eu abençoo os teus filhos nessa noite. Eu abençoo a esperança que foi colocada no seu coração. Que não haja medo de recomeçar, mas haja confiança de que não vai recomeçar sozinho, mas o Senhor, com cada um aqui está. Deus abençoe para uma semana de recomeço, uma conquista. Deus, clamo para que a igreja possa se preocupar uns com os outros, se importar uns com os outros. Pai, em nome de Jesus. Levanta os teus filhos, Pai. Levanta os teus filhos. Que a igreja não tenha falta de nada, porque o Senhor está no nosso meio.